E estamos de volta com o Sem Roteiro e hoje a nossa entrevista é para você que quer estar em dia com o seu shape. Quer um shape bonito em dia? Vamos aí falar com a doutora Cristiane de Oliveira. Ela que vai falar um pouquinho aí sobre um estilo de vida. Atenção, mulherada, atenção aí, rapaziada, que também quer entrar no shape. Mas a conversa aqui é mais para mulher nesse assunto, né? Jejum intermitente como uma forma aí de você de casa ter uma qualidade de vida, manter o corpo em dia e ainda estar bem mentalmente. Tudo isso numa só situação, né, doutora? Seja bem-vinda ao Sem Roteiro, obrigada pela sua presença. Oi, Júlia, muito obrigada pelo convite. E sim, o jejum intermitente é um estilo de vida, é uma estratégia, né, para emagrecer. E além de emagrecer, eu falo que a gente mira no emagrecimento, mas ganha uma gama de melhorias para a saúde, né? A gente ganha saúde mental, a gente ganha saúde física, metabólica. Então, o jejum intermitente, como diz uma mentorada minha, é vida. E o jejum intermitente, além de todas essas situações, não é algo fácil, mas também precisa seguir algumas regras, né? Para que ele dê esse resultado de ser aí a vida. Como é que funciona isso, doutora? Eu posso começar o meu jejum hoje, por exemplo, ou não? Quais são os pequenos requisitos aí para isso? Então, eu costumo falar que assim, o jejum intermitente é fácil, né? Todo mundo sabe fazer. Né? Mas é diferente, praticar jejum é diferente de ficar em jejum. Porque assim, vou explicar. Muitas vezes a gente precisa ficar em jejum para fazer um exame, né? Para fazer uma cirurgia. E aí, nesses casos, em alguns casos, você precisa tomar uma medicação, e essa medicação é doce, né? E isso quebra o jejum intermitente. Então, praticar o jejum não é simplesmente pular uma refeição, deixar de comer. Praticar o jejum envolve uma estratégia, envolve um planejamento, né? Então, você precisa planejar a sua refeição antes do jejum, planejar o que você vai comer depois do jejum e, especialmente, para começar, o ideal é que a gente faça uma dieta detox na primeira semana. Por quê? A gente tem se habituado a comer muitos produtos industrializados, né? E esses produtos acabam que geram muita fome. Pela quantidade de açúcares e gorduras, né? Esses produtos aumentam o nosso apetite. Então, para a gente conseguir diminuir, né, essa sensação ruim e conseguir o nosso objetivo do jejum, a gente precisa primeiro limpar a alimentação. E essa limpeza você ensina tudo num método, né, que você criou, você mesmo passou pelo processo de jejum, também teve aí. Conta um pouquinho para quem está em casa como é que a doutora chegou nesse jejum, né? Teve também aí um aumento de peso seu na sua história para que isso acontecesse? Sim, a minha história vem de 2012, né? Que foi quando eu engravidei e eu engordei mais de 20 quilos na gestação. E aí meu filho já estava lá com os seus 5 para 6 anos e eu não tinha conseguido recuperar ainda o meu peso. Não tinha conseguido recuperar a autoestima mesmo, né? De poder ir a uma piscina, a uma praia sem estar com uma blusinha. E eu já praticava exercício físico, eu vivia de dieta e a pochetinha permanecia do mesmo jeito, não me deixava. E foi então lá por 2021 que eu me deparei com o jejum intermitente. Eu já tinha ouvido, sabe aquelas coisas que você ouve falar, mas não dá muito crédito? Mas teve um momento que eu falei, não, eu vou experimentar essa estratégia. Mas você não encontra, né, compilado um método. Então eu tive que estudar bastante, muito artigo, né, para saber como é que faz, para não errar, porque assim, eu sou anestesista, né? Então eu vejo no centro cirúrgico colegas, cirurgiões especialmente, que estão em procedimentos muito longos, durante uma cirurgia de 8 horas, a pessoa não consegue parar para comer. Não. Então ela fica ali durante esse tempo todo sem comer, 8, 12 horas. E essas pessoas não são magras, muitas vezes. Então, não é só ficar sem comer.
É saber. É saber o que comer. Então, isso também é importante. Então, eu fui em busca desse conhecimento. Saber o que comer antes, saber qual é a melhor janela, qual é o melhor período para o emagrecimento. Porque existem vários protocolos para jejum. Então, eu estudei tudo isso, fiz em mim e deu muito resultado. E aí, eu criei um método para ajudar outras pessoas também. E como é que é esse método? Como é que funciona? Você ensina um único protocolo ou depende muito da pessoa que chega até você? Eu ensino um protocolo, que é o protocolo de janela de alimentação. Ele tem vários horários, né? É a janela de jejum, janela alimentar. E aí a gente começa com uma janela de 12 horas e vai progredindo até 24 horas. Tá? Eu não oriento mais do que 24 horas, por quê? O meu objetivo no jejum é baixar a minha insulina, né? E com isso também baixar o cortisol, que é o hormônio do estresse, né? E deixar o meu GH, o hormônio do crescimento, atuando melhor no meu corpo para que eu tenha resultados melhores estéticos também, massa muscular e tudo mais. Jejuns mais prolongados, eles podem aumentar o cortisol. E aí a gente entra numa outra seara, sabe? A gente começa a ter um jejum mais metabólico e tal. Pode ser benéfico para alguns tipos de doença, mas não para o emagrecimento. Então, o jejum para emagrecer não é para ser feito todos os dias. Isso também é importante de se dizer, exatamente pelo mesmo motivo. E também a gente usa essa de janelas alimentares. E precisa de um acompanhamento físico? Eu preciso estar ali fazendo uma atividade? Como é que você traz isso para as suas mentoradas, por exemplo, no jejum pleno? É só fazer jejum que eu emagreço? Fazer de forma correta? Ou tem aí um outro segredinho que é importante também para essa soma de resultados? Júlia, eu falo assim, você vai emagrecer com jejum. Né? Vai emagrecer e se permanecer com esse estilo de vida, vai permanecer magra para sempre. Mas você vai perder tônus, sabe? Você vai ficar flácida se não tiver acompanhamento de exercício físico. Então, o exercício físico, ele é um complemento, sim. E ele traz mais longevidade, porque a gente já sabe, existem vários estudos comprovando isso, que músculo é que sustenta a nossa vida, né? O músculo, além de sustentar os ossos, ele ainda libera vários hormônios ligados à longevidade. Então, é necessário, sim, a prática de exercício físico. Isso acelera o metabolismo. Acelera. Também é necessário dormir bem, né? Dormir pelo menos 7 horas de sono, né? Ininterruptas, com escuridão. Na verdade, assim, o jejum faz parte do combo da vida saudável. Né? Muito mais do que você ter uma dieta hipocalórica. O jejum, só da prática do jejum, você já resolve todos esses problemas, né? E sem restrição. Porque a restrição, quanto mais a gente restringe um alimento, a nossa alimentação, mais o nosso metabolismo cai. E a queda do metabolismo vai fazer a gente engordar futuramente. Então, não adianta nada a gente manter uma dieta restritiva, que era o que eu fazia antes, e aí qualquer respiro diferente já vem quilos a mais. Esse respiro diferente a gente pode tratar como a questão ansiedade, uma possível depressão, um probleminha ali no relacionamento com os filhos, algo que deu errado e aí seja meio assim, nossa, que vontade de comer um doce. Exatamente. Nossa, que vontade de comer um macarrão, né? Exatamente. E isso, o jejum, te ajuda também nesse contexto? Ajuda, por quê? Você fica... essa alimentação, né, moderna, cheia de açúcares refinados, né, do macarrão, do chocolate, do doce, do sorvete, né, ela gera muita ansiedade na gente. Por quê? Ela libera muita dopamina. Então, quando a gente tá ali, né, numa angústia, a gente quer um prazer imediato. E o prazer imediato pode vir, o nosso corpo aprende. Tudo é hábito, né? Então, uma vez, quando eu era criança, minha mãe me deu um doce porque eu estava triste. Eu aprendi que o doce me alegra. Ajuda na tristeza. Ajuda na tristeza. Então, pronto, da feita que eu aprendi isso, eu vou levar isso para minha vida.
toda vez que eu estiver triste, eu vou querer comer um doce, porque isso vai me alegrar. Só que o doce, ele faz a alegria, né? A subida da dopamina, mas ela cai rapidamente. Então, caiu novamente, tô triste de novo, quero de novo. O jejum não. O jejum me traz uma dopamina que a gente chama de dopamina linear, né? Não é esse pico de dopamina, porque é a dopamina do prazer de ter conseguido. Poxa, eu consegui ficar 12 horas sem comer. Eu consegui ficar 14 horas. Então, nossa, que legal. Eu tenho força nisso, assim, é muito mais de dentro para fora. E aí, com isso, você tem você começa a perceber quando a sua fome não é uma fome de verdade, né? Quando é por ansiedade, quando é porque eu não tenho nada para fazer, quando é porque eu tô triste. Então, se eu tô triste, poxa, eu não preciso comer um brigadeiro porque eu tô triste. Eu posso ver por que é que eu tô triste e resolver a minha tristeza, né? Então, eu venho com uma mentalidade mais forte, eu fico mais poderosa diante da vida. E essa questão da ambiência, ela ajuda também? A gente estava conversando nos bastidores, você comentou a respeito de grupo, né? Do seu método, do jejum pleno, que ajudou muitas mulheres a sair. Muitas tinham comprado o curso, mas não tinham feito ali a prática do jejum. E com o grupo, com essa ambiência nova, começaram a ter resultados positivos. Exatamente. Quando eu fiz o curso a primeira vez, né? Era um curso só. Com aulas para ensinar a prática, né? E aí, é bem interessante porque, assim, as pessoas te dão feedback, né? E elas conversam com a gente pelo Instagram, especialmente. E eu perguntava assim, tá, e aí, tá conseguindo? Ah, eu tô com dificuldade e tal. Eu resolvi montar um grupo de WhatsApp e colocar todas essas pessoas que já tinham comprado, né? Num mesmo grupo. E a partir daí parece uma mágica, sabe? Uma dá força para a outra, porque a gente o ser humano é social, a gente precisa da sociedade. E muitas vezes, no ambiente em que a gente está, a nossa casa, a nossa família, não é aquele ambiente que te favoreça novos hábitos. Tanto que o hábito, ele vem com a sociedade, né? Então, você é moldado naquele hábito. Se a sua família... a gente pega com crianças, é muito mais fácil de explicar. Se a criança vem de um lar de pais obesos, é grande chance dela ser obesa também, pelos hábitos da família. Então, como é que eu tiro uma pessoa que está nesse ambiente e que eu a ajudo a mudar sem mudar ela de ambiente, né? A gente diz que o ambiente sempre vence. Então, para que eu mude um hábito, muitas vezes eu preciso mudar o ambiente. Então, como é que eu dou um novo ambiente para essa pessoa? Nesse grupo. Então, nesse grupo ela tem força, ela tem apoio, ela tem pessoas que estão no mesmo processo que ela, sabe? Tem espelho. Então, o ser humano também é muito de imitar, né? De ter um espelho. E isso ajudou bastante. A gente vê evoluções incríveis no grupo. E interessante pontuar, pelo que eu entendi, são pessoas que não se conhecem. Não se conhecem. Né? Tem muita gente aqui da região, né, de Cuiabá, mas eu tenho gente de Cáceres, tem gente de São Paulo, Cotia, né, de várias regiões. Então, tem pessoas do Amazonas. Então, é bem diversificado. E aí o grupo. acaba sendo um grupo de amigos online se ajudando ali dentro de um mesmo propósito. Exatamente. E é interessante porque parece que você conhece a pessoa, né? Porque assim, tem bastante interação. Então, cria aquele sentimento de amizade, né? É um grupo, cria o pertencimento. Eu pertenço a esse grupo que pratica o jejum intermitente. Ou seja, eu não sou a única aqui do meu ciclo que está fazendo isso, então eu posso seguir. Exatamente. Dá essa força para seguir. E quando a gente fala de números, resultados, a gente está próximo do carnaval, doutora? Dá para perder aí uns 4, 5 quilos até o carnaval ou até mais, dependendo aí do metabolismo da pessoa? Dependendo, dá sim. Eu tenho uma mentorada que perdeu perdeu 5 quilos em 21 dias, né? Então, depende muito de cada pessoa, mas assim, entre 3 e 5 quilos, já tem outra que perdeu 3 quilos em um mês, então entre 3 e 5 quilos, com certeza, consegue até o carnaval.
Então vamos lá, vamos recapitular para quem está em casa então. Tem que fazer um detox primeiro, antes de começar. Antes de começar, aprender a comer, né? Comer comida de verdade. Salada, arroz, feijão, carne, ovo. E também modificar essa alimentação para mais proteica, mais proteínas e menos carboidratos na dieta. Fez o detox, inicia o jejum a partir de 12 horas ali. De 12 horas. Vai treinando, que isso é muito importante. Mas, por exemplo, a forma que eu como antes de iniciar o meu jejum e depois, quando o meu jejum termina, ele também influencia nesse contexto, doutora? Por exemplo, vou tomar um café da manhã, vou almoçar, né? Terminei meu jejum de 14, 16 horas, vou almoçar e o meu almoço vai ser um macarrão. Posso? Júlia, eu vou te exemplificar assim. Hoje eu tô praticando o jejum em grupo, né? Nós fizemos um combinado entre as meninas. Nós vamos fazer 20 horas, tá? Comecei ontem às 19 e o meu jantar ontem foi um bowl de salada, né? Com alface, tomate, chia e queijo branco. E um prato com arroz com carne, 2 ovos mexidos e abobrinha. Então, ou seja, fome você não passou. Nossa, eu saí da mesa e falei assim, nossa, pra que eu comi tanto, né? Exagerado, não. Tem algum horário isso, mais ou menos assim? O ideal é a gente jantar mais cedo. Pra quê? Pra até melhorar o sono. Quando a gente tá com o estômago pesado, pensa naqueles dias que você sai pra jantar, sabe, fica comendo até mais tarde. Você chega pesada, então é difícil pra dormir. Então a gente prefere jantar mais cedo. Mas não tem problema nenhum. Tem pessoas que não conseguem chegar em casa mais cedo. Pode jantar mais tarde? Pode, tá? Uhum. Bom, fez o seu jantar lá às 19. O meu propósito de jejum hoje é 20 horas. Então, o meu almoço vai ser às 2 da tarde. Como é que eu faço para quebrar esse jejum e não perder o benefício dele? Porque, como você falou, assim, a gente não dá para comer a macarronada, né? Porque a macarronada é carboidrato puro, é açúcar puro. Caiu no estômago, virou açúcar e dá o pico de insulina que acabou com todo o meu processo. Eu preciso colocar alguma coisa antes. E aí pode ser tanto a salada quanto uma proteína, que vai segurar esse pico de glicemia. Atualmente, eu desenvolvi um sachê para facilitar a minha vida e a vida de todo mundo, um sachê com fibras e vitaminas e minerais que a gente pode levar para qualquer lugar. Então, eu posso tomar esse sachê com água, né? Um pouquinho de água, o sachê, e aí eu tô liberada para comer a macarronada, por exemplo. Olha só. Então, facilita a vida. E doutora, por exemplo, as questões relacionadas ao almoço em si, né? A refeição, de um modo geral. Você falou ali, eu fiz um bowl de salada, arroz, tananá. A ordem disso influencia? Você ensina isso no curso, por exemplo? Porque eu nunca vejo as pessoas falar, mas eu sempre tenho essa dúvida. Se eu começar com arroz, independente de estar em jejum ou não, ou eu começar com a salada, ou começar com a minha proteína, isso muda a forma que essa comida vai entrar no meu organismo? Incrivelmente muda. E já existem alguns estudos mostrando. Tem até um livreto sobre diabetes que ensina para o diabético, que o problema do diabético é esse, né? É muito açúcar no sangue. Então, como faz para não fazer esses picos de glicemia? Do simples fato de eu colocar uma fibra antes do carboidrato, então eu começar pela salada, já eu não faço esse pico de glicemia, que consequentemente não tem o pico de insulina. E eu vou transformar esse açúcar, eu vou deixar de transformar mais açúcar em gordura, né? Não sei se foi claro. Mas assim, existe, eu ensino no curso e tem até uma foto para exemplificar, para ficar mais fácil, né? Se você começa a sua alimentação pela macarronada, você faz um pico de glicose bem alto no organismo. Ou seja, enche seu organismo de açúcar. Enche o organismo de açúcar. Quem tá em casa entender seria isso. Exatamente isso. Só de eu colocar uma salada com um pouco de alface ou repolho, sabe? Folhas. Antes da macarronada, o mesmo prato. Eu não diminuí o prato de macarrão. É o mesmo prato.
só de pôr a salada antes, esse pico de açúcar já reduz consideravelmente. Então, sim, existe uma ordem para iniciar a refeição e tanto faz, porque qualquer intervalo entre refeições a gente chama de jejum. Então, entre o almoço e o jantar é jejum, entre o jantar e o café da manhã é jejum. Não é jejum intermitente porque ele não atinge o tempo e também não é programado para ser uma vez na semana, 2 vezes na semana, né? Mas é jejum. E essas questões, por exemplo, de 3 em 3 horas, como é que a gente consegue desmistificar isso? É uma objeção dentro do jejum? E como comprovar que não tem essa necessidade, por exemplo, de ficar comendo, coma de 3 em 3 horas, não esqueça, amêndoas, não sei o que, tanana, castanha. Porque pelo que eu entendi, o jejum ele se torna, além de tudo isso, barato. Exatamente. Pensa numa coisa barata. Você não gasta nada com ele. E a alimentação de verdade, ela não pesa muito no orçamento, né? Porque se a gente vai no mercado, o que custa mesmo são produtos industrializados. Exatamente. Então, assim, a alimentação de 3 em 3 horas, ela surge muito mais pela necessidade da indústria de vender a barrinha de cereais do que porque a gente precisa mesmo, né? Porque quanto mais barrinha de cereal você coloca no seu corpo, mais vontade você tem de comer. Então, não faz muito sentido. Toda vez que a gente come, a gente aumenta a glicemia, né? O açúcar do sangue e aumenta a insulina. A insulina é o hormônio que faz a gente engordar. Tanto que a gente não vê diabético do tipo 1, né? Que é aquele que não tem insulina, que a gente precisa injetar insulina, gordo. Eles são sempre magros. Agora, diabético do tipo 2, que produzem insulina, mas a célula tem resistência, são gordos. Eu li alguns estudos que falavam, inclusive, do jejum ajudar no tratamento de diabéticos, Alzheimer, que é um tipo também de diabetes, que você estava me explicando, e até mesmo um câncer, né? Como que é isso, doutora? Bom, eu vou explicar como é que funciona no organismo a insulina, tá? Porque todas essas doenças, elas estão ligadas à resistência à insulina. O Alzheimer, por exemplo, ele vem sendo identificado como diabetes tipo 3, né? Que seria o diabetes do cérebro. Então, assim, toda vez que a gente se alimenta, a comida cai no nosso estômago, né? E transforma em pequenas moléculas. A molécula principal é a glicose, né? Que ou ela já chega como glicose ou ela é transformada no fígado. A glicose, ela precisa entrar na célula para dar energia, porque ela é a fonte de energia do nosso corpo. Para que ela entre na célula, ela precisa da insulina. Então, toda vez que eu como, subo glicose, subo insulina para fazer essa glicose entrar na célula. Ela é energia. E se eu consumo mais energia do que o meu corpo necessita, essa energia vai ser armazenada. E aí ela vai ser armazenada em 2 formas, né? Na forma de glicogênio, que é a forma que durante as minhas refeições, né, no jejum entre as refeições, o meu corpo utiliza, tá? Então, o glicogênio fica lá no fígado, nos músculos, para ser utilizado nessas... Ou, se eu tenho mais excesso, porque o glicogênio, ele é como a despensa da sua casa. Existe uma prateleira para guardar os alimentos. Acabou aquela prateleira, eu não tenho mais onde estocar. Então, o glicogênio tem limite de estoque. Quando acabou o limite, tudo de excesso que vem, todo açúcar em excesso que vem, vai ser transformado em triglicerídeo. Então, quando você olhar lá no seu exame de sangue, que o seu triglicerídeo está em 100 e tanto, é porque você está consumindo carboidratos demais. Tá? Olha só. E aí, bom, acontece que o organismo é assim, ele funciona com feedbacks, que a gente chama, né? Subiu, tem que cair, caiu, tem que subir. Então, se a insulina está sempre muito alta, sempre muito alta, sempre muito alta, o corpo fala assim, nossa, tem muito aqui, eu preciso me defender disso. E aí ele cria a resistência, fica resistente à insulina. Então, toda vez que você come, e se você come de 3 em 3 horas, você está toda hora fazendo pico
né? Ainda mais as barrinhas de cereais que a gente vê, de cereal já é mais carboidrato, né? Mas até as barrinhas de proteína, ela tá lá muitas vezes muito mais carboidratos do que proteína, né? Tem que tomar um cuidado, é uma pegadinha. Então, é uma pegadinha. Então, falando sobre o diabetes e o Alzheimer, toda vez que a gente deixa de comer, né? Então, quando a gente pratica o jejum, não tem a glicose. Não tendo a glicose, não tem insulina. O que o meu corpo faz? Depois de 12 horas que eu estou em jejum, o meu estoque de glicogênio já acabou. E aí o corpo fala, preciso de energia. O que eu vou fazer? Pegar aquela minha reserva lá de gordura, do triglicerídeo, e transformar em acilglicerol, em ácido graxo, como fonte de energia. Então eu pego a gordura que está lá armazenada, a gordura da pochetinha, e uso como fonte de energia. Ou seja, eu vou ter que concordar aí, não sei quem está em casa vai concordar comigo, mas concordar com a sua mentoranda, jejum é vida, né? Jejum é vida. Além de tudo, ainda pode ajudar, então, nesse processo, né? E aí, o que a gente vê é muitos pacientes, existem vários estudos mostrando isso, pacientes que necessitavam de medicação para diabetes, que não necessitam mais, né? Alguns que necessitavam de várias medicações, reduzindo, e outros até deixando da necessidade de usar, tanto para diabetes como para pressão alta, para colesterol, né? E o caso do câncer, né, que você falou? O jejum também nos ajuda a desinflamar e ajuda com que o nosso sistema imunológico fique mais liberto, mais apto, tanto para buscar células velhas e células que não funcionam adequadamente, quanto células cancerosas. Por que é que o jejum entrou na moda, vamos dizer assim? Por que é que ele voltou a ser falado agora nos últimos tempos? Porque um japonês, que eu não vou me lembrar o nome, porque, né, nome de japonês não é muito fácil. Pode até lembrar, mas não sabe como falar também. Exatamente, então deixa pra lá. Ele ganhou um prêmio Nobel por mostrar que durante o jejum ocorre o que a gente chama de apoptose. Apoptose é a morte celular programada. É quando o meu corpo se limpa de células velhas, de células que já não servem mais. Então, ele ajuda na renovação celular. A partir disso, a gente vê que essas células velhas, elas podem ser células defeituosas também. Então, eu ajudo o meu organismo a se libertar de células que não estão me fazendo bem, inclusive as células de câncer. Então, por isso que para o câncer ele também ajuda. Além do que existem cânceres, né? Como câncer de próstata, câncer de mama, câncer de intestino, de pâncreas, que são ligados à resistência à insulina. E, doutora, a parte estética, né? A gente falou da parte de saúde, que, claro, todo mundo se importa, mas quem está em casa e quer emagrecer, muitas vezes não pensa só nessa parte da saúde. Pensa também no querer ficar mais bonita e tudo mais. Por exemplo, flacidez, esse tipo de coisa. A gente pode falar que o jejum, ele também ajuda? Também ajuda. Alô, mulherada! Vai chover mulherada fazendo jejum, né? Hoje eu fiz uma live hoje sobre celulite. Olha, né? só. E como que o terror jejum, da mulherada. O terror né? da mulherada. O quanto que o jejum ajuda a gente a se livrar da celulite. Eu tinha celulite, assim, na bunda, quase chegando na perna. Hoje em dia, eu praticamente não tenho celulite. Só que quando aperta muito a bunda, sabe? Aí parece um furinho ali. Eu falo assim, eu ainda existo. Mas praticamente não tenho mais. Por quê? A celulite, ela tá ligada ao estrogênio, que é o hormônio feminino de maior importância, né? O estrogênio, ele faz com que o nosso corpo tenha o formato do corpo feminino, né? Então, acumula gordura nas áreas do glúteo, das pernas, né? E esse acúmulo de gordura embaixo da nossa pele, associado à inflamação, é que dá o aspecto de casca de laranja, né? Aquele aspecto da celulite. Quando eu pratico o jejum e eu melhoro a inflamação, melhoro a circulação naquele local e vou consumindo essa gordura, a minha celulite vai sumindo também. Então, olha só. É outro benefício do jejum. Bom, o nosso tempo está acabando, mas antes de terminar, acredito eu que seja muito importante a gente tratar desse assunto aqui também,
que é relacionada à permissão, né? A gente se permitir emagrecer. Existe isso mesmo, doutora? Às vezes é um processo que, além da medicina, além do físico, de eu ir para uma academia, eu também preciso, de repente, de um acompanhamento. Às vezes quem está assistindo a gente em casa já buscou diversas alternativas, foi para diversos profissionais do emagrecimento e está sempre num efeito sanfona. Chega num determinado peso, volta tudo de novo, ou como a gente bem falou, acontece algo na vida dessa pessoa e desanda de vez. A parte mental, se permitir, não, eu quero, eu vou e eu me permito. Isso existe mesmo? Existe mesmo. Existe uma área do nosso cérebro que quando a gente decide, né, e se permite, ela faz a mágica acontecer. Ela te coloca no caminho. Mas se você não acredita, se você acha que você não é capaz, se você tem alguma crença que te limite em relação a isso, você realmente não vai conseguir. Porque vai aparecer algum fator que vai te desestabilizar e você vai sair do seu processo. Então é importante sim a gente alinhar a nossa mentalidade. Eu quero e eu decido e vai ser assim. E eu acredito, eu tenho que acreditar que esse processo vai funcionar para mim e que eu vou conseguir fazer. Porque assim, às vezes a pessoa fala, eu não consigo fazer um jejum de 12 horas. Consegue. Todo mundo consegue. Você precisa acreditar que consegue. E aí você vai conseguir. Porque assim, o que falam é que o pessimista tem sempre razão. Né? Então, se você acha que não vai dar, nem tenta. Nem tenta, né? E a questão da ambiência que você falou no início da nossa conversa, ela ajuda também nisso, não ajuda? Ajuda porque você ter um fortalecimento, você enxergar alguém que, assim como você, estava 20 quilos mais gorda, né? E conseguiu emagrecer usando o método, praticando o método. Você vê alguém igual a você, que está... com problemas, são pessoas reais, né? Que tem a vida corrida, que tem marido, que tem filho, que tem cachorro, que tem trabalho, que tem chefe. Então, você vê que as pessoas são iguais a você e elas conseguiram, você fala assim, poxa, se ela conseguiu, eu também consigo. É aquela... ontem eu estava passando na frente de uma academia e eu não gosto muito de academia, né? De musculação. Para quem não sabe, a Cris é crossfiteira. Eu gosto do crossfit. Mas eu precisei ficar um tempo na academia por causa de uma cirurgia estética, né? Da troca da minha prótese de mama. E eu tava passando na frente da academia, meu filho falou assim, tem saudade da academia, mamãe? Eu falei, eu não tenho saudade nenhuma, não gosto daí, né? O ambiente da academia é diferente do ambiente de crossfit, porque o ambiente de crossfit tem outras pessoas que estimulam e tal. Então, na academia, às vezes, você tá pegando um peso que você fala assim, tá bom. Mas aí, no crossfit, você vê que, poxa, a outra tá pegando mais peso do que eu consigo pegar aquele peso também. Então, tem aquela competição que ela não sabe que você tá competindo com ela, mas você tá. Inconscientemente. Então, é essa ambiência, sabe? Que funciona também pro jejum. Então, você tá... Não é uma competição, mas, poxa, se o outro consegue, é claro que eu consigo também. E já que você puxou o gancho, a academia é melhor que crossfit ou crossfit é melhor que academia? Não tem nem o que falar, né, gente? Crossfit, pra mim, é muito melhor. O pessoal da academia defende, né? Mas a ambiência, o ambiente do crossfit é muito mais legal, muito mais estimulante. Bom, a gente não falou aqui, até devido ao tempo, mas é importante ressaltar a questão da inflamação, né? O jejum, ele também ajuda nesse processo. Não vamos entrar em detalhes maiores para não estourar nosso tempo, mas ele ajuda nesse processo, né, doutora? Ajuda. A alimentação, ela é inflamatória e ela tem que ser, né? A gente trabalha o nosso organismo todo trabalha com inflamação, anti-inflamação. São processos. Acontece que tem tipos de alimentos que inflamam mais e aí descamam uma parte do intestino e acaba que as bactérias de dentro entram em contato com a corrente sanguínea, enfim, aumenta essa inflamação, que é a tal da inflamação de baixo grau, que deixa a gente estufado, sentindo mal-estar e tal. Quando eu faço o jejum, além de eu liberar meu intestino para reparar esses danos,
né? Eu melhoro também meu sistema imunológico, eu melhoro as bactérias que estão dentro do meu organismo. Então, o jejum ajuda, inclusive, nessa inflamação de baixo grau que a maioria das pessoas tem hoje em dia. Jejum pleno, para quem quer acesso ao seu curso, à sua mentoria, para quem quer conhecer mais o trabalho da doutora, que incentiva aí mulheres, homens também, tá? A gente tá brincando aqui da questão da mulherada, porque o grupo, né, de mulheres, assim, é mais forte nesse contexto. Eu acho que são 95% de mulheres e 5% de homens no grupo. Como encontrar, como te achar na internet? Meu arroba é doutora Cris de Oliveira, com CH, tá, gente? E eu falo lá todos os dias sobre jejum. Agora eu tô com um projeto de lives também, todos os dias pela manhã. E lá no link da bio tem o acesso ao método. Gente, é tanta coisa pra falar com a doutora que eu tô aqui lembrando de algo que não dá pra deixar você embora sem a gente falar. Ah, meu Deus. A questão do libido, né? Sim. Mulherada aí que precisa de um libido maior, enfim, o jejum também ajuda porque ele organiza os nossos hormônios, né? Ele dá uma melhorada nisso. E também porque muitas vezes a falta do libido é por vergonha, sabe? Vergonha do corpo, aí a mulher não quer uma luz acesa, não quer ficar sem uma peça de roupa, tem vergonha do parceiro, então ajuda nisso também. Então é importante. Então, jejum, gente, recapitulando aqui. É bom pra saúde, é bom pra estética, é bom pra nossa vida sexual, é bom pra tudo. Ou seja, como a sua mentoranda falou, jejum é vida mesmo. E pra você que tem interesse, então, doutora Cris de Oliveira. E é isso aí, Cris. Antes de finalizar, uma mensagem para quem está nos assistindo, lembrando que a gente está pertinho do carnaval, então dá tempo aí de perder uns quilinhos. Mulheres que querem perder uns quilinhos até o carnaval, a gente consegue aí perder até uns 5 quilos até o carnaval, para que você consiga ir para sua balada de carnaval, né? Vestir aquele abadá, aquele shortinho curto, ir pra praia de biquíni, né? Com mais liberdade. Clica lá no link da bio e vem pro jejum pleno, para essa ambiência que te fortalece e vai te ajudar a conquistar o seu objetivo. Eu espero por vocês. Gente, essa foi a nossa conversa, então, com a doutora Cris de Oliveira, Cristiane, né, doutora especialista em emagrecimento. Ela vai voltar aqui mais vezes? Claro que vai, porque faltou muita coisa aqui pra gente conversar, porque o assunto é muito bom, tem muita coisa boa aí pra gente falar de jejum, de saúde, da parte mental, que querendo ou não entra junto, né, doutora? E pra você que tá em casa, muito obrigada pela sua audiência aqui no Sem Roteiro. A gente agradece e semana que vem a gente volta com mais uma entrevista perfeita aí para você de casa sempre ter mais conhecimento do mundo das variedades, da psicologia. A gente vai falar com uma doutora aí sobre neurofeedback. Já ouviu falar? Se não ouviu, fica aqui com a gente que a doutora Velma vai falar sobre isso de uma forma incrível. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar e vai até ajudar, viu, doutora, na parte aí do jejum. Muito obrigada e até a próxima.